Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Para mim é um prazer estar aqui falando do amor de Deus, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo faz. Essa é a minha gratidão por mais um privilégio de Deus me conceder para anunciar os seus feitos, falar das suas maravilhas, porque Ele é Deus e não há outro Deus além dele. Ele é o Deus único, o Criador dos céus e da terra. Deus ele tem feito tantas coisas, tantas maravilhas, que o homem é incapaz de entender os projetos de Deus, as feituras de Deus, até porque o homem é uma criação de Deus, Deus o criou. E Deus deu a inteligência ao homem para que o homem venha a entender o que ele sabe. Porque se o homem tem uma sabedoria terrena, essa sabedoria foi Deus que lhe deu. E muitas vezes o homem quer passar por cima daquilo que Deus fez, quer desmanchar os projetos de Deus, mas nós sabemos que não é assim. Deus não fez o homem para duvidar dos projetos que ele criou. Deus não criou o homem para passar por cima da autoridade de Deus, não. Deus criou o homem para ser submisso a Ele, para estar diante dEle, para ser obediente a Ele, para ter uma reverência a Ele, para compreender que Ele é o Criador. E nós sabemos, nós vemos as imagens que esse vídeo vai passar, quão grande é Deus com seus projetos. A gente vê a nação de Israel, onde Deus manifestou a sua glória, onde Deus ressuscitou os projetos antigos, onde Deus levantou o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho dele, para vir com a redenção, para vir com a salvação para todo homem. E Deus levantou o reinado ali sobre Jesus Cristo, para que o homem viesse entender que Ele é Deus, que Ele tudo pode, que Ele tem um amor para com o ser humano, para com a sua criação, melhor dizendo. E Deus pelejou e peleja e sempre pelejará pelo homem, porque Deus ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, mas o homem pecou. Desde a queda de Adão, o homem vem pecando. O homem tem a natureza pecaminosa. O homem tem a tendência de pecar. Mas Deus agora levanta um profeta chamado Jesus, o Messias, o ungido de Deus, para que o homem agora tenha a possibilidade de ter uma religação com Ele. E Jesus morreu naquela cruz. Mas a morte não teve poder sobre ele, porque ao terceiro dia o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. E ele esteve ali naquelas terras, em Israel, Jerusalém, Judéia, Nazaré, Cafarnaum. Todos viram os projetos de Jesus, todos viram os milagres que Jesus fez. Aquelas pessoas conheceram que Jesus estava ali fazendo os prodígios e maravilha, mas muitos não deram crédito. Assim como até nos dias de hoje, muitos não dão crédito à palavra de Deus. Alguns não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Alguns não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles acham que Jesus está morto, morreu. Alguns chegam a dizer que os da porta tiraram Jesus dali do sepulcro e fugiram. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Jesus ao terceiro dia ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. As pessoas têm que entender, compreender que Deus está além das suas imaginações, dos seus pensamentos pequenos. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus.
O profeta Isaías, esse profeta messiânico, esse profeta que mais falou sobre Jesus, está registrado. Mas as pessoas procuram cada dia mais crescer no seu conhecimento, achando que eles são mais fortes, não precisam de nada, que eles têm tudo o que eles querem. É como se eles quisessem dizer: eu não preciso de alguém para me auxiliar, porque eu já tenho tudo, já posso tudo. E nós sabemos que eles não sabem de nada. E nós sabemos que tudo isso, dos pensamentos dele, é uma imaginação que não tem futuro. É uma imaginação que ele está se corrompendo nos seus próprios pensamentos. Mas Deus não. Deus, ele nos orienta. Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos mostra a verdade quando nós estamos diante dele, com o nosso coração sincero, aquebrantado. Ele nos dá uma nova direção e ele vai fazer nós entender que nós somos submissos a ele, que nós precisamos dele, porque nós sem ele nada seremos. Glória a Deus. Bendito seja Deus para sempre. Mas muitas vezes o homem, ele endurece o seu coração. Ele não quer saber de Deus. Ele acha que ele já é tudo, que ele já tem tudo, que ele pode tudo. Louco ele é, porque ele não é nada sem Deus. O homem sem a presença de Deus, o homem sem a direção de Deus, ele é uma folha que o vento leva para onde quer. Ele é uma água suja que corre no meio da rua, que vai para um lugar mais baixo, porque essa água não tem poder para subir. Mas o homem que está diante de Deus, ele é uma rocha inabalável, porque ele está ligado na rocha. Ele é a fortaleza, ele é forte porque ele está ligado na fortaleza. E Deus, ele tem esse cuidado todo especial para com o homem, aquele que o busca. Mas Deus não criou o homem para se corromper, para se perder, não. Deus não criou o homem para o mal. Deus, ele criou o homem para viver aqui na terra, desfrutar do melhor que tem aqui, para ver tudo aquilo que ele criou, a sua criação. Tantas coisas lindas Deus criou. A gente vê essas imagens maravilhosas. Isso é criação de Deus, não é o homem que o criou. O homem, ele cria um prédio, o homem pode até projetar um jardim. Mas quem faz nascer as plantas, quem faz crescer é Deus. Ainda que você venha regar todos os dias, mas se Deus quiser impedir, essas plantas ela não crescerá, essas plantas morrerá, porque se Deus não cuidar, homem nenhum pode fazer. Deus seja louvado pela sua grandeza. E nós temos que compreender que o nosso Deus, ele é tudo em nossas vidas. Que você que vai ver esse vídeo, que você reflita nessa reflexão. Não é o pregador Dedé Muniz, com as suas palavras, com a sua oratória. É Deus que faz tudo isso. É Deus que coloca sabedoria na boca do homem, para o homem transmitir, para o homem fazer aquilo que vem do alto. Se queres sabedoria, busca do alto a sabedoria de Deus, porque a sabedoria terrena é loucura para Deus. O nosso Deus, ele te capacita de uma tal maneira que tu não vai compreender. Eu sei que vocês já ouviram muito relato daqueles pequenos, daqueles que não sabiam de nada e agora começa a crescer numa sabedoria que vocês não compreendem. Esse relato já é bíblico. O apóstolo Pedro era um homem que tinha pouco estudo, mas quando ele se encheu do poder de Deus, esse Pedro fez um discurso que todas as pessoas se admiraram que estavam ali ao seu redor. Como pode
o homem de poucas letras falar com tanta sabedoria, mas eles não entendiam que era Deus que estava com Pedro. E quando Deus está conosco, meu amado, tudo se torna mais fácil, porque Deus está no controle. É Ele que guerreia nossas guerras, é Ele que peleja nossas pelejas. Com vocês pode estar o braço de carne, mas conosco está o braço forte, o braço de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia! Glória, glória, glória seja o nome do nosso Senhor. E nós sabemos, meus amados, que tantas nações já conhecem o Deus que eu estou falando, mas muitas nações, eles não adoram o único Deus, ele tem vários deuses, porque ele acha melhor servir a um Deus que não fala, servir a um Deus que não lhe corrige, servir a um Deus que ele tudo pode fazer e esse Deus não vai lhe repreender. Para ele é melhor. Mesmo ele sabendo que esses deuses estão fazendo algo para eles, eu não creio assim. Respeito todas as religiões, mas eu não posso concordar com uma imagem criada pelo homem. Um Deus que é criado pelo homem, um Deus que não tem poder de fazer nada, porque se o homem, aquele que o criou, se ele empurrar, esse Deus cai, esse Deus quebra. Mas o meu Deus, Criador dos céus e da terra, ele não. Ele tem todo o poder. A terra ele coloca na palma das suas mãos. Os grãos de areia do oceano ele conta de um por um. Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Aleluia! Oh, glória! Ele sabe o que tu vai falar amanhã. Antes de tu abrir os teus lábios, ele já sabe o que tu vai dizer. Ele conhece, ele sonda os teus corações, os teus projetos, futuramente tudo ele sabe, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, aleluia. Mas nenhum Deus descriado por homem, ele tem esse atributo, só Deus, o Criador dos céus e da terra. É esse Deus que eu vos anuncio, é esse Deus que eu tenho falado, que eu tenho pregado, para que vocês possam compreender que há um Deus que olha para ti, que há um Deus que enviou o seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz para te salvar, que há um Deus que ele se preocupa contigo, que há um Deus que ele tem toda a sabedoria, que há um Deus que ele tudo pode, que há um Deus que ele te quer resgatar da mão do inimigo, que há um Deus que ele peleja as tuas pelejas, que há um Deus que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, que há um Deus que restaura o teu casamento, que há um Deus que chama os teus filhos que está na droga para diante de ti, e ele vai ficar do jeito que você quer, porque ele é um Deus, porque ele é um Deus que tudo pode. Clama por ele, que ele te responderá. Aquebranta o teu coração diante de um Deus que tudo pode. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me alegro de falar do meu Deus, porque ele me resgatou. Ele me resgatou. Ele me resgatou de um lugar que eu não poderia voltar, de um lugar que só me trazia tristeza. Mas hoje a minha alma se alegra. Hoje eu posso falar como o salmista Davi falou: grandes coisas fez o Senhor, por isso estou alegre. Ilustrando, grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu tenho alegria, por isso eu sou feliz, por isso eu sou bem-aventurado, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. E Ele fez e Ele fará. E você um dia que não tem essa intimidade com Deus Criador, eu te digo, você pode falar as mesmas palavras que eu aqui estou falando.
Grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Que aqui fica as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha estar contigo, não só hoje, mas todos os dias. Amém, amém e amém.